Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula vou falar sobre as profissões de licenciado em matemática e de bacharel em matemática. O licenciado tem como propósito trabalhar em escolas. O bacharel vai trabalhar em universidades. Pelo menos essa é a regra geral. Eu me sinto bastante à vontade em falar sobre esse assunto porque tenho os dois diplomas. Eu estudei na Federal do Rio Grande do Sul e fiz licenciatura em matemática, 4 anos de curso. Bacharelado em matemática pura, 4 anos de curso também. A grade curricular dos dois cursos, pelo menos na universidade onde eu estudei, são muito diferentes. De tal maneira que eu aproveitei apenas 3 disciplinas da licenciatura no bacharelado. Então você nota que são cursos diferentes. A licenciatura tem ênfase no ensino e na educação. Você vai aprender a dar aula. Já no bacharelado, você vai aprender a desenvolver resultados matemáticos novos. Vou começar falando das partes mais legais de cada uma das profissões. Quando você escolher uma ou as duas, o que vai achar de mais legal, pelo menos na minha opinião, é o seguinte: como licenciado em matemática, onde é que eu sinto mais prazer? É na seguinte situação: você vai lá e prepara uma boa aula. Vai para a sala de aula. No meu caso, eu gosto de aula presencial mesmo. Eu gosto de ver as expressões faciais dos alunos. Conforme você vai dando aula, vai percebendo que as atenções estão todas viradas para você. Eles fazem silêncio no momento certo, fazem perguntas no momento certo, e você vai notando que conforme passa o tempo, você já tem a turma toda fixada na matéria que você está passando. As expressões dos rostos são de quem está entendendo, de quem está gostando, e quando acaba o período, você percebe: nossa, eu dei uma aula muito boa. É isso o que se tem de melhor na profissão de lecionar para adolescentes. Um licenciado em matemática. Todo aquele que é professor licenciado sabe desse gosto que eu acabei de falar. É realmente muito, muito prazeroso dar uma boa aula. Quanto ao bacharel, quando é que ele sente prazer na profissão? Vai ser assim: o bacharel em matemática vai escolher um, talvez 2 temas e vai se aprofundar naquilo. No meu caso, é geometria riemanniana e história da matemática. Você vai começar a ler um monte de artigos desses assuntos que você gosta. Vai frequentar congressos, vai conhecer pessoas que gostam daquele mesmo assunto e, de repente, algum problema vai chamar a sua atenção. Algum resultado que você percebe assim, olha, isso aqui ainda não foi demonstrado, mas eu acho que consigo demonstrar. E aí você vai se dedicar àquilo. E essa dedicação pode ser bem longa. Dias, semanas, meses, anos, você vai se dedicar àquele problema. Até que um dia você percebe: olha, eu resolvi o problema ou parcialmente ele. E é isso o que vai dar um grande prazer. Perceber que você foi capaz de produzir algo novo em termos de matemática. É aquela sensação de que quando você pega um exercício difícil, conseguiu resolver, você sente: nossa, eu resolvi isso daqui. Então é aquele
pequeno orgulho pessoal. Então aí, os momentos bem prazerosos de cada uma das profissões. Vou começar agora a falar dos contras. Eu meio que já falei dos prós. Começando com a parte do licenciado em matemática. O grande problema é a desvalorização da profissão. E eu posso dar 3 exemplos bem claros. Sobre os pais. Quantos pais conhecem o nome do professor de matemática do seu filho? São poucos. Se você não sabe o nome de uma pessoa, é porque você nem está dando bola para ela. Ou ainda, quantos pais perguntam se o filho entendeu a matéria ou se tem tema de casa? Desvalorização por parte dos pais. Sobre os alunos. Vá a uma escola e pergunte: quem aqui gostaria de não ter aula de matemática? Muitos alunos fariam essa opção. A maior parte dos alunos não gosta de ter uma aula que é difícil, chata, em que se tem que decorar um monte de fórmulas. Isso é a ideia geral que muitos alunos têm do assunto. E é claro, existe a desvalorização por parte de quem paga o licenciado em matemática. A remuneração, como regra geral, é baixa. Uma pessoa que nem tem a graduação, mas que saiba programar computadores, vai facilmente ganhar mais do que um licenciado em matemática. É claro que existem maneiras de se ganhar melhor. Por exemplo, nos institutos federais, a estrutura da escola é boa e, como regra geral, a remuneração também é boa. Mas você tem que entender o seguinte: existem muitas pessoas que fazem o curso de licenciatura em matemática para trabalhar lá no meio de uma favela, tentando ajudar aquelas pessoas que estão em más condições sociais. Então tem toda essa questão do amor em tentar pegar um grupo de crianças e adolescentes e fazer com que eles consigam se dar bem na vida. Você pode pensar pelo lado financeiro, você pode pensar pelo lado de que pode fazer esse esforço para ajudar os mais necessitados. É claro que o ideal seria fazer o esforço, ajudar e você ser bem remunerado. Então, a questão salarial do licenciado é bastante grave. Você tem que pensar se está disposto a ficar 20, 30, 40 anos com uma remuneração baixa. Veja aí o que é que dá para fazer. O bacharel em matemática possui uma remuneração que, em média, é melhor. Só que tem um problema. A graduação no bacharelado são 4 anos. Depois tem 2 de mestrado e 4 de doutorado. Então, na verdade, para se tornar um bacharel e trabalhar em uma universidade, essencialmente você tem que ficar 10 anos estudando. É um longo caminho. Para o bacharel, o que é que tem assim de contra? Bom, provavelmente o que você vai produzir é algum resultado que será de pequena relevância. A maioria dos resultados que são produzidos pelos matemáticos são apenas de pequeno interesse para aquelas pequenas pessoas que entendem aquele assunto. Então você vai produzir um resultado que essencialmente vai ficar ali no seu grupinho. É muito difícil você ser capaz de produzir um resultado que será de relevância para as pessoas em geral. Por exemplo, provavelmente nunca vai existir o Teorema de Viegas, que é conhecido pelas pessoas em geral como sendo algo
de relevância. Se um dia eu produzir um teorema bom, ele será bom só para aquele pequeno grupo de pessoas que entende de geometria riemanniana. Então você fica bem restrito ao quanto você é relevante. Então aí eu falei uma parte complicada do licenciado, uma parte complicada do bacharelado, mas como um geral, eu recomendo que você seja professor de matemática. Eu só fiz questão de mostrar os prós e eu não posso enganar você. Tem os contras também. Eu gosto de ficar transitando entre uma e outra. Às vezes eu estou mais preocupado em ensinar, às vezes eu estou mais preocupado em pesquisar. Existem outras possibilidades para um matemático. Ele pode, por exemplo, trabalhar em empresas. Empresas de tecnologia gostam de matemático. A parte de finanças. Então você tem outros caminhos que não são necessariamente lecionar ou pesquisar de maneira acadêmica. Espero que tenha gostado. Recomendo que você pense sobre ser professor de matemática. Pode ser muito gratificante. Eu, por exemplo, jamais teria outra profissão. Eu gosto das duas e não trocaria. Serei eternamente um professor de matemática. E é isso daí.